Olá, pessoal, estamos aqui nesse novo episódio do podcast Bola Toa. Solta a vinheta! E estamos aqui com nossos convidados especiais, né? O Doutor Aslados, Doutor Rafael e a nossa amiga Marfisa. Vou começar aqui a passar a palavra para a Marfisa, né? Porque a Madame, eu acho que a gente tem que ter. Marfisa, me fala, quem é Marfisa? Meu Deus do céu, como é que eu vou dizer quem sou eu? Sou apenas uma figura que anda brigando com todo mundo por aí, ajudando. Mas você né? nasceu aonde, Marfisa? Eu nasci em Chapecó, Santa Catarina, E você está quantos anos em Pós? 52 anos. Eu vim para Itaipu, né? Vim para uma brincadeira, vim visitar e acabei que arrumei emprego e voltei para cá. E Foi sem querer assim, chegar assim, num telefone tocando ali, que não tinha ninguém para atender. Mas você também é presidente do Clube de Mães? Como é que é isso? Dá uma aí. Sim, no Clube de Mães. Meu Clube de Mães foi formado em 85, com a dona Terezinha, mãe do Joel de Lima. A gente sempre está nessa de ajudar o idoso, né? Sempre querendo ajudar o idoso, porque o idoso, se ele ficar parado sem fazer nada, ele adoece, né? Ele acaba. Aí, o Joel era pequeno ainda, e sempre ali ajudando a gente, uma coisa ou outra. E daí eu falei para ela, que tal a gente formar um clube de mães? Maravilhosa ideia. E a gente formou lá no Profilur B1. Dali foi para o Profilur B2 e fomos formando o clube de mães. E assim a cidade está cheia de clube de mães. Eu tenho uma lojinha lá no terminal de ônibus, a gente tem uma lojinha lá, que o Chico deu para a gente trabalhar, né? E agora a gente está no Barajeiro também. O senhor já esteve lá, né? E daí já todos os clubes de mães juntaram. E ali está, todo dia vai um clube para cuidar e outro vai. Às vezes quando eu vou lá e compro algumas toalhas, ela faz uma história bonita. Legal. Mas é que estou aqui também com o nosso amigo Rafael, que é fisioterapeuta, né? Mas fala quem é o Rafael. Bom, boa noite. O Rafael, pessoa natural da Bahia, e veio para Foz com o objetivo de estudar, né? Estudar no Paraguai com um monte de outras pessoas, né? E já faz 8 anos que eu veio em Foz. E para poder conciliar com a faculdade, aí decidi voltar à parte de fisioterapia, sou fisioterapeuta. E com ironia do destino surgiu um idoso para fazer um tratamento. Na época eu já não trabalhava, mas nunca sonhei em trabalhar com idoso. Trabalhava com a parte de quiropraxia, enfim, a parte de ortopedia. E aí surgiu um idoso com AVC, eu falei, cara, será? Tanto tempo que eu não vejo isso e tal. Eu falei, vou aceitar o desafio. E foi amor à primeira vista. Então, comecei a enxergar um pouco além da doença, né? A questão de quanto o idoso ele é solitário, de quanto ele precisa de atenção, de quanto precisa de um atendimento mais humanizado. E aí eu comecei, surgiu o segundo. Mas você se formou aonde? Salvador. Em Salvador. Salvador. Qual faculdade? João? Unifax. Sim. Em Salvador. E aí você tem aquela comida especial, caruru, poesia. O vatapá, o caruru. Caruru é camarão com diabo. Nossa, deve ser bom. É bom demais. E tem que ser babando. Deve ser bom. Passa. E tem aquela piada na Bahia, se você quer quente, o cara não fala televisão, quero quente, é lógico. É assim, metador. Eu tô aqui com o meu amigo, Dr. Ricardo Zanardi, que é um amigo que conhece há muitos anos. Muitos anos. Então, doutor Ricardo, quem é o Dr. Nossa, Ricardo? que pergunta difícil. Eu tava ouvindo eles falar pensando, que pergunta difícil.
Mas assim, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, moro há 17 anos aqui. A piada é que, apesar de estar há 17 anos, ainda tem esse sotaque aqui, né? Não perde, né? Mas então, eu sou médico, me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiz residência médica em medicina de família e comunidade lá em Porto Alegre. E aí terminou a residência 1º de fevereiro, 8 de fevereiro eu estava aqui, em 2008. Já trabalhei muito na estratégia de saúde da família, já fui médico do Profilurb 1, né, que a Marfisa citou. Conheci o Clube de Mães lá, tinha uma sede, não sei se era a mesma sede, mas eu conheci o Clube de Mães lá, né? E passei por vários locais aqui, fui médico da saúde da família, fui diretor do programa de controle de tuberculose e hanseníase aqui em Foz também, fui professor da UNILA, e atualmente eu aceitei um desafio, né, que nem o Rafael falou, dissertar desafios, e atualmente coordeno as ações relacionadas à saúde do idoso, da linha de cuidado de saúde do idoso aqui de Foz do Iguaçu. E nesse período de 3 meses que eu tô atuando, eu tô, assim, muito feliz, muito motivado, muito satisfeito, assim, e com um sentimento de muita perspectiva de fazer coisas boas aqui, assim, né? Sinto as portas abertas. Eu vou pedir pro meu amigo Thiago, que é o responsável pelo estudo do podcast Bola Toda, me apresenta o slide aí, só para a gente contextualizar a questão do idoso. Ele vai postar um slide aí que vocês vão ver que é um censo e é interessante. Olha só aí. Envelhecimento da população em Foz do Iguaçu, um desafio para a questão pública de saúde. É um desafio, não é, doutor? É um desafio, é um desafio. Quando a gente tem uma população jovem, vamos dizer assim, mais para jovem, as necessidades de saúde de pessoas jovens são diferentes das necessidades de saúde, como regra, são diferentes das necessidades de saúde de pessoas idosas. Então, à medida que a população do Brasil e de Foz do Iguaçu foi envelhecendo, ou seja, as pessoas com o passar do tempo foram tendo menos filhos, as pessoas foram vivendo mais tempo e chegando a idades mais avançadas, há uma necessidade de se adaptar tanto os recursos já alocados para a saúde pública, quanto a própria formação de recursos humanos, de profissionais, para que possam estar capacitados para atender mais as necessidades de saúde das pessoas idosas do que das pessoas mais jovens. Isso não quer dizer negligenciar as pessoas mais jovens, não é isso. Vamos Né? passar para o próximo slide, porque aí você vai ver Perfeito. o que você está falando. Foz do Iguaçu está passando por uma transformação demográfica significativa. Dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010 e 2022 revelam um crescimento expressivo na população idosa. Pode avançar o próximo slide? Olha, a idade de 60 e 64 anos, em 2010 era 4.558 pessoas. Em 2022, nós tivemos, em 2010, 13 mil. Mais que dobrou. O aumento foi de 186%, porque a população está envelhecendo, isso que você estava falando, né? Pode ver o próximo slide? Isso aí. Agora temos aí... Não, você avançou tudo. Volta. É essa aí. 13 mil, tá certo. O de 60, mas de 60 a 64 anos. Teve um acréscimo. Beleza. Pode avançar para o próximo. Total, aí ó, a população de 65 anos, 24 mil. Somando esse total dá 37 mil idosos. 37 mil. É mais que uma Santa Terezinha de Itaipu. Não inteira. tem só isso. Pois. Isso aí é a pessoa que você vê todo dia. Eu o estudo do IBGE, né? Ou é que está em casa lá acamado, que não está saindo. Não é, e é muito, né? Às vezes aparece menos. Sim. Isso, esse envelhecimento aí, a mais quantidade, vem assim pelos cuidados. Uhum. Porque não sei se você lembra, eu acho que do tempo que eu estava lá embaixo, era bastante idoso no posto de saúde, né? Uhum. Era muito idoso. Uhum. Depois de 15 anos atrás, a gente começou a formar nas associações de moradores, com o fisioterapeuta, né, com o pessoal fazendo hiperdia, né? Inclusive, a Rafaela teve ontem lá, né, levando uma enfermeira para dar uma palestra, e ela está comigo há mais de 15 anos.
Legal. trabalhando comigo. Agora, Rafael, você que é o homem que está lá na ponta, né? No seu dia a dia, quais são as demandas de cuidado mais frequentes que você observa nos idosos e atende em Foz do Iguaçu? Bom, só comentando aqui um pouquinho sobre a questão, algo que eu acho interessante em Foz do Iguaçu, né, diferente do Nordeste, ou do Nordeste, é a questão da idade que vai avançando, mas dos bailões. É muito interessante. Isso mesmo. Eu fiquei impressionado. Eu visito, eu gosto. Algum idoso me chama, vamos falar com o vô, eu acompanho. Aí esses dias eu fui no bailão rapidinho só. E aí, tinha um idoso de 92 anos. Sim. Eu fiquei assim. E com a namorada, nem sou namorado, vou fazer, meu Deus. Sabe? É uma coisa tão linda de se ver aqui. Meu Deus. E nunca te tiraram pra dançar no bailão? Já. Eu danço ali, né? E a gente sempre gosta de estar nesses reuniões, nesses eventos que tem idoso, porque eu gosto de participar, conhecer. Eu já atendi idoso que conheceu a namorada no bailão, ele com 80 e ela com 75. E foram morar juntos, não é numa cidade, entende? Então é uma coisa muito bonita, assim. E isso você percebe que acontece mais nessa parte dos anos 2000 pra cá, né? Isso. Que antigamente não era comum, né? Antigamente era tudo muito... Sim, era bem porque se você pensar, o baile, a dança é a melhor fisioterapia. Exatamente. Mas, Mexe o corpo inteiro. mas respondendo a pergunta do professor Júlio, olha, o que eu acho mais difícil é lidar um pouco com a questão da família. O idoso ele não é tão difícil de lidar. Existe a questão da solidão, da impaciência, né, da família, do olhar de coitadismo. Então, assim, é mais difícil lidar com a família, porque eu tento sempre mostrar à família que não é um coitado, né, que não é uma criança, né, geralmente a família quer tratar como uma criança. Ah, se torna criança. Não se torna criança. Se torna impaciente. Não é impaciente. É que o idoso, ele é uma pessoa que ele comandou a vida inteira, uma família, né? Chega o fim e hoje todo mundo quer mandar nele. Então, alguns aceitam com maior facilidade, outros não. E aí existe esse atrito entre a família, essa parte que eu entro, que eu tenho que tentar conciliar os dois lados. Eu entendo o idoso, mas também entendo a família. Desculpa, França, tirar tudo. Então, essa geralmente é a parte mais difícil. É a mais difícil de trabalhar. Hoje eu ia comentar uma coisa sobre o que o Rafael falou. Por exemplo, esse exemplo que tu trouxeste, assim, né, do idoso de 92 anos, ou de 80 com a namorada de 75, eu acho que o fato destes idosos estarem curtindo um baile, isso mostra um pouco da diferença dos idosos de hoje. Por exemplo, se a Marfisa lembrar, talvez, dos teus avós, né? Sim. Os teus avós, talvez com 80 anos, não tivessem esse comportamento, né? E esse negócio de eu levo o idoso sempre a passear de um canto para outro. Eu encho o ônibus e vamos para tal lugar e volto. A gente vai fora, né? E eu levei uma idosa daqui para Santa Helena. Ela arrumou um namorado lá e cancaram. Casaram com certeza. Aí ela fala assim, eu peço para ela, como é que você está, Helena? Nossa, a culpa toda da minha felicidade é a tua. Tu que é a culpa. Sim, eu filho, né? Mas é que tu vê, então, esses casos mostram assim, ó, como aquilo que a gente entendia antigamente, que era coisa de jovem, namorar, ir dançar, formar novos casais, ir no baile, como que o que antigamente era uma coisa de jovem, hoje em dia, na verdade, é coisa de um ser humano, independentemente da idade. E a melhor coisa que tem é você fazer um bailinho para o idoso. Porque ele se diverte, ele sai dali feliz. Para aquela semana, para ele, tá tudo certo. E não só a interação social como um todo, né? É verdade. Inclusive teve, ano passado, ano retrasado, um evento da Itaipu, do Costa Cavalcante, que tem as corridas e caminhadas que sempre acontecem, e eu levei 21 idosos para participar. Para poder tirar de casa, porque tem idosos que acabam 15 anos sem sair de casa, mas 15 anos. Não. Eu falei, não, aí juntei ali, isso tudo por conta própria, eu ali tentei conseguir um carro e tal, levei 21 idosos para participar, só para ir numa quadra e voltar. Tá ótimo. Ganharam medalha, nossa, essa nós, menina, sensacional. Agora, doutor,
Diante do crescimento da população de idosos em Foz do Iguaçu, quais são os principais desafios que a linha do cuidado do idoso enfrenta atualmente para garantir atendimento de qualidade e abrangência? São muitos desafios, muitos desafios. Acho que um dos desafios é que os profissionais de saúde eles precisam estar mais capacitados para atender condições crônicas, ou seja, pessoas idosas que têm doenças ou têm problemas de saúde que são problemas de longa duração e que uma vez que eles surgem, eles começam a fazer parte da vida da pessoa e, consequentemente, eles requerem um acompanhamento de longo prazo. Toda vez que a gente tem condições crônicas, Júlio, colegas, assim, né? As competências de um profissional de saúde não são mais apenas prescrever medicamentos, solicitar exames ou encaminhar para outros profissionais. Os profissionais de saúde precisam desenvolver uma competência de relações humanas, porque às vezes uma pessoa tem uma condição crônica e ela tem dificuldade de aderir ao tratamento, porque ela tem dificuldade de aceitar a sua condição de ter uma doença crônica. Uma outra questão, então, desenvolver essa capacidade de relacionamento ajuda a sensibilizá-lo e a mudar atitudes para que aceite aquele problema. Uma outra questão é que, às vezes, um idoso, quando tem uma questão crônica, isso impacta nas relações familiares também. Então, o profissional de saúde ele também precisa ser capaz de olhar não só para aquele indivíduo idoso com uma questão crônica, mas também para as relações familiares que aquele idoso está inserido, né? Então, acho que esses são alguns desafios importantes. Olhar não só para o que convencionalmente se faz, remédio, exame, encaminhamento, mas olhar para o ser humano que está ali, para o sentido da sua existência, né? Escutar o que está por trás daquele diagnóstico de adoecimento que tem ali, pode ter um sofrimento do ser humano. Tem idoso que é o polifarmácia. Polifarmácia. Esse é um outro desafio. Outro desafio, né? Esse Você tem que ter... Explica melhor abaixo aí. O que é uma polifarmácia? Polifarmácia é um termo que a gente usa para uma pessoa não só idosa, que usa continuamente 5 ou mais medicamentos. Você deve... Certo. Qual que é o problema? Quando uma pessoa usa 5 ou mais medicamentos, ela chegou numa faixa de consumo de medicamentos que ela corre o risco de que os riscos sejam maiores que os benefícios. Então, um profissional de saúde, um médico, por exemplo, que é um prescritor de remédio, ele tem que ter muita cautela, muita parcimônia de inserir na vida de um idoso um novo remédio de uso contínuo, porque ele corre o risco de estar tirando qualidade de vida, agregando efeitos adversos e por esse motivo dificultando o idoso de ter toda a sua vida social e sua independência por causa de um remédio mal indicado. Então, isso é um outro desafio, de que os profissionais tenham essa parcimônia para prescrever medicamentos de uso contínuo. Na gestão do Chico, vocês tinham um sistema que era pago, que é caro por sinal, e aí os médicos eles acabavam usando isso para ver qual os remédios que tinha cruzamento, que tinha efeito colateral usando com o outro. Não. Nessa gestão atual parece que não tem mais esse convênio. No momento não tem, assim. Claro que, Júlio, assim, a tua pergunta que envolve gestões, eu queria deixar claro para o ouvinte que eu, pessoalmente, não tenho conflitos de interesse, não sou partidário de nenhuma gestão, né? Mas o fato é que hoje em dia a gente não tem. E esse sistema que nós tínhamos, na verdade, parece que ele está em processo de renovação, se eu entendi bem. Ele é um sistema que nos ajuda a consultar em tempo real, quando a gente está atendendo uma pessoa idosa, se um novo remédio interage com os anteriores, se a gente tem que usar a mesma dose, ou a gente pode usar uma dose mais baixinha, mais calminha, entendeu? Ele nos ajuda. Eu sei porque eu sou da Unila. E a Unila ela tem o convênio, né? Por esse sistema. Então, o professor ele, como é professor, ele tem acesso a isso aí, mas pro médico que tá lá na conta, isso aí é ideal pro idoso, entendeu? Que é aqui que você tá falando, sei lá, que você vê um monte de idoso reclamando, o remédio tá passando mal, por causa disso. Tem vários outros desafios, mas a gente vai falando ao longo do encontro aí, né? Júlio, só complementando o que cada comentou, que é a questão da dor crônica, né? E que é algo muito interessante, que as famílias não têm tanto conhecimento, que é outro tema que a gente podemos debater depois, é a questão da depressão em idoso, que se manifesta através das dores, né? Da irritabilidade, não é como um adolescente que é uma tristeza, geralmente é um processo de irritabilidade, de dor, né? Hoje não.
eu sempre, às vezes, comento com a família. Falo assim, meu pai geralmente está muito irritado, está muito ranzinza, como você diz assim, né, agressivo, e geralmente está entrando no processo depressivo. E a gente, é algo muito interessante das famílias começarem a prestar mais atenção também nesse detalhe. Isso aí. Agora, Marfisa, você que é nós, né? Nós sabemos como é que é. Você que atende um monte de idoso, porque você atende muito idoso, né? Você tem assim, muito presente na vida do idoso. Você faz excursão, né? Você vê qual é a sua maior dificuldade que você vê que o poder público não dá condição para que você possa ajudar mais idosos. O que você vê? Você acha que é mais grave da questão do O mais grave mesmo é que é assim. Eu sou acostumada assim, tá enfiada em tudo, né? Eu tô ali com 40 e poucos idosos. Vai lá no posto de saúde, não tem médico. O médico tá mais doente que nós. Aí chega lá, fica mais doente ainda. Aí vai lá. Ai, Xuxa, o que eu faço? Calma aí. Deixa que eu vou dar um jeito já. Me dá uns dias para mim, porque não é fácil. Aí eu vou procurar, né, sempre um ônibus, alguma coisa, e eu arrumo um passeio, que nem foi terça-feira passada, eu levei eles lá para Itaipu para eles aprender a fazer o remédio. Para eles saber que não é assim, ai, quero tomar um remédio porque estou com dor. Não, não é assim. Você, de repente, você vai fazer alguma coisa ali jazinho, que né? acaba a tua dor. Porque você está fixado ali, estou com dor aqui, não posso andar. Mas por que você está com dor aqui? Porque você levanta tarde, você não faz exercício, né? Tem que fazer um exercício, senão você vai continuar com dor. Aí foi lá, fez um exercício, mas tá doendo mais. Vai, a mesma coisa, porque amanhã você acaba que tá. Você E assim eu vou indo. Você mora em condomínio de idosos. A gestão pública, né? A gestão até agora não tem. Não atende. Eu tô fazendo assim o que eu nem deveria de fazer. Que é estar correndo à tarde, uma coisa de outra, levo um hoje, faz uma ginástica, levo outro, faz amanhã, faz uma zumba, outro. Mas eu vou para a prefeitura, procuro, não tem, eu vou procurar com quem? Antigamente com o Chico, eu não estou falando que o Chico era o... Mas eu ligava, já tinha alguém. Por quê? Eu tinha na ação social, né, que eles eram parceiro comigo. Eu tinha fisioterapia, eles eram parceiro comigo, né? Hoje eu preciso pegar o idoso, levar lá numa festa lá para Pato Bragado. Eu preciso de um ônibus. Para que dia você precisa? Tal dia, né? Então, daí é bem mais prático. Vocês que nem eu tenho, olha, desde 30 anos que eu fiz 30 anos, eu comecei a trabalhar com idosos. Então, todo mundo era meu parceiro. Que nem o Ricardinho, ele entrou, né? Menina, mas eu não esqueci de você, onde você está? Estou aqui em tal lugar. Eu estou indo aí. Foi lá, fez uma visita. Doutor Júlio sempre está lá comigo. A doutora sempre ajudando a gente. Então, é assim. Agora, eu tenho com quem mais procurar. Você. Nós vamos lá conhecer, sem dúvida. A gente vai lá conhecer. Seguida, aproveitando que você tá, nós vamos levar o cara, eu vou fazer uma pergunta em nome do doutor Rafael, que é uma pergunta que eu acho assim, no meu entendimento, me causa uma dúvida, e eu acho que também vai contribuir nesse sentido para você. Você percebe que uma boa adesão do idoso aos tratamentos e às orientações de saúde? Quais as estratégias que você utiliza para melhorar essa adesão? Boa pergunta. Olha, o idoso já tem uma certa dificuldade de fazer exercício, pela dor, você já comentou. Tá doendo? E é muito comum do ser humano ficar quietinho uma dor.
Isso só piora a situação. Só pior. Né? A mobilidade é o exercício que vai começando. Primeiro passa por um período de crítico que dói. Na academia, né? A gente inicia fica todo quebrado, depois aí já vai para frente. Qual foi a técnica que eu criei, vamos falar assim, e tem dado certo para mim? O idoso, ele gosta muito de massagem, todo mundo. Então, o que é quem faz? Então, e ele gosta muito, e ele é muito carente de atenção. Sim. Então eu uni tudo. Então eu chego lá, eu abraço, eu tento levar um atendimento muito humanizado. Então eu chego lá, eu abraço, eu brinco, levo um pão de queijo, eu trouxe um pão de queijo, vamos tomar um café. A melhor coisa que tem para idoso é você levar um cafezinho. Exatamente. E aí eu faço uma mistura de massagem com fisioterapia. Então eu faço um exercício e uma massagem. Aqui uma massagem, ele nem percebe. E isso vai indo, ele gostou, nossa, tô bem. E aí eu falo sempre que é uma massagem. Então é uma massagem, um exercício, uma massagem, um exercício. E vai indo. Ele vai realmente percebendo a melhora. Ele vai perceber que está caminhando melhor, que se agacha, que não agachava antes, que as dores vão diminuindo. Ah, vamos ali no portão e voltamos. Vamos lá. E tem idoso, quem quiser acompanhar o meu Instagram, né? Que já teve 5 AVCs, acamado, oxigênio, e hoje está correndo. Olha só. Sensacional. E aí você falou, tem que pegar o bendito do sofá dentro de casa acaba com as... Sofá e a televisão. Né? E eu sempre, é uma técnica que eu sempre estou ali, que é a atividade física com tratamento não farmacológico para dores. Né? Sim. E é o que eu procuro fazer esses anos todos. Eu saio, levo o povo, saio. Mas como é que nós vamos voltar? Se acalme, que é assim como nós chegamos, nós vamos voltar. Não, isso que a Marfisa falou, eu nunca tinha pensado no perigo do sofá. Né? Nunca tinha pensado. A gente fala hoje da tela, a gente fala N perigos, mas o sofá eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho um médico lá, não sei se ele ainda está no Profilur B2, porque ele faz 4 anos que eu saí de lá, doutor Alberto Moreno. O Alberto, acho que ele tá. É porque ele tá há muitos anos no Profilur B2. Sim, ele tá lá. Quando ele chegou, o primeiro dia que ele chegou lá, ele comprou uma briga comigo. Porque eu cheguei lá, não estou falando mal dele, pelo amor de Deus, adoro ele. Eu cheguei lá, eu só fui buscar um encaminhamento para o oftalmo. Eu sentei e ele me deu a receita. Eu falei, espera aí. Primeiro lugar, boa tarde. Boa. Que senhor? Porque o senhor é novo aqui. Isso está falando com a cor e A relação, né? A competência da relação. Daí, organização. não. Eu sou médico e eu sou o primeiro dia que eu estou aqui. E a senhora, quem é? Eu falei, eu sou apenas uma pessoa que está sempre por aqui. Sou presidente do bairro aqui. Tá vendo aquela associação, aquele barracão que tem ali na frente? É onde eu estou. Mas cada vez que eu chego, eu passo por ali, tá cheio de gente. Ele falou, tá cheio? Eu disse, tá. Mas vai lá ver o que funciona lá. Em segundo lugar, eu vim aqui porque eu preciso de um caminhamento. Ele falou, começou. Pois é. E o senhor não comece com essa maneira que o senhor está me tratando, que eu não deixo o senhor ficar aqui. Ele falou assim, poxa, o que é isso? Eu falei, é isso. Eu não. E daquele dia em diante, Sim. porque ele mesmo viu que ele estava errado, ele já chegou querendo montar serviço, mas da maneira errada, né? Aí ele se aliou comigo, porque tinha o doutor Jonathan, aquele que faleceu, que aquele entrava no posto, cadê a notinha? Se eu estivesse lá, ele já vinha me abraçar e falar, ó, aqui tá faltando uma fechadura nessa porta e eu quero. Tá bom, se tá esse problema. De idoso, você já sabe o que você tem que... Agora, Marcisa, eu quero fazer uma pergunta que o doutor, que eu acho eu queria comentar a pergunta que tu fez para o Rafael, que tu perguntou assim a questão da adesão ao tratamento, né, que o Rafael respondeu. Assim, a saída, a via do Rafael é uma via, achei muito bacana, porque ela é uma via afetiva, tem o toque, tem o bom humor, mas uma coisa que
da adesão ao tratamento, né? A gente tem que perguntar, às vezes, investigar por que a pessoa não adere, qual é o motivo. Eu tenho um caso que eu atendi em algum momento da minha trajetória, que era o seguinte, era um idoso, tinha 69 anos, e ele, hipertenso, diabético, com problema de coluna grave. E ele não tratava direito, continuava fumando, não tomava os remédios direito, pressão sempre alta e tal. E aí, tentando investigar um pouquinho os motivos dele não aderir, em algum momento ele soltou assim, que ele falou o seguinte, que ele achava, não lembro as palavras exatas, mas assim, ele achava o seguinte, bom, eu tô idoso, eu já criei meus filhos são independentes, né? Então, eu não tenho mais utilidade. Eu não tenho mais utilidade, porque assim, porque eu criei todo mundo, eu não preciso mais sustentar uma casa. Então assim, não tenho mais para que sustentar uma casa, meus filhos se sustentam, a minha esposa também é aposentada, a gente está só nós em casa. E aí eu comecei a tentar trabalhar com ele a ideia de que a utilidade, entre aspas, de uma pessoa ela não tem utilidade só quando ela sustenta a casa quando são crianças. Uma vez que as crianças estão grandes, a pessoa não perde o seu sentido de vida, o seu propósito de vida só porque não tem mais criança pequena. E que, na verdade, a gente tentou trabalhar dele reencontrar um propósito de vida, já que a fase das crianças não tinha mais, né? Então, isso apareceu através de uma investigação dos motivos pelos quais não aderiria ao tratamento, né? Então, é uma outra via diferente do... Interessante. É uma pessoa que já está com um trauma na cabeça e não consegue sair. Não consegue sair. Agora, doutor, Fala. quais os protocolos específicos foram ou estão sendo implementados ou estão em desenvolvimento para o manejo de condições crônicas comuns à população idosa? Tem. E como a hipertensão, a diabetes e a artrite? Tá. Sobre o protocolo, né, antes. A gente vai desenvolver uma atividade aqui em Foz. Aqui é o primeiro lugar que eu estou falando isso, tá aí, ó, furo de reportagem, né, que está aparecendo na mídia, né? Então, assim, o estado do Paraná, ele preconiza que os municípios apliquem um instrumento chamado IVCF-20. O IVCF-20 é um questionário e algumas medidas que a gente faz, e que o objetivo final desse questionário é poder olhar para a saúde do idoso e classificá-lo em idoso robusto ou forte, né? Um idoso em risco de fragilidade e um idoso frágil. Esse é o objetivo do instrumento. Foz do Iguaçu tem aplicado esse instrumento timidamente nos últimos anos, desde 2023, mas agora, a partir do segundo semestre, a gente vai ter um mutirão enorme, e o nosso objetivo é, até final do ano, é um objetivo ousado, mas até o final do ano, a gente estratificar todos os 37 mil idosos do município. Uma vez que a gente tem esse retrato de quem são os idosos que são robustos, quem são os idosos que estão em risco de fragilidade e quem são os idosos que são frágeis, a gente consegue direcionar as nossas ações para que os robustos continuem robustos, para que aqueles idosos que estão em risco de fragilidade, a gente possa reverter a fragilidade e ajudá-lo a voltar a ser um idoso robusto, e para aqueles idosos que eventualmente já não têm mais condições de voltar a ser robusto, que a gente possa pelo menos prevenir as complicações da condição de fragilidade. Então esse é um protocolo que a gente vai implantar agora no segundo semestre, maciçamente, assim. Bacana. Né? Isso é bom, mas viu? É. Eu falei pra você que esse podcast tá de coisa. Agora eu tô bolado, viu? E aí, quando eu tô bolado, vocês vão ver por que eu tô bolado. Vamos lá. Por que eu tô bolado? Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Qual é o vídeo 1? Aí, ó, quem tá aí? Ó, o secretário Ah, de Ação Social.
Política da assistência social, população idosa, sim, é a grande preocupação. Depois nós temos criança e adolescente, depois população em situação de rua. Então, este é, vamos dizer, os degraus que nós temos de preocupação. E 8.575 pessoas idosas residem sozinho, complementando exatamente essa observação que o senhor traz, junto com os estudos e as capacitações que a sua nora traz. Este é um número preocupante. Qual que é o perfil dessa população idosa, economicamente falando? Nós temos hoje dessa população, Natália, parte delas, porque hoje mudou um pouco da configuração da leitura de renda, né? Nós tínhamos até meados de 2023, a gente chamava de extrema pobreza, de quem recebia um valor per capita até R$ 89. Hoje, em situação de pobreza, que é até R$ 216, R$ 218. Então, assim, nós temos desse número, dessas 8.575 pessoas, 2.386 pessoas idosas em pobreza, em situação de pobreza, em Foz do Iguaçu. Isto um retrato do cruzamento de dados do CAD, VCAD, uma série de dados que a gente cruza, faz os estudos e nós chegamos nesse número. 2.386 pessoas em pobreza, que sobrevivem com valor per capita de até R$ 218. Por mês. Por mês. Como é que é? É isto. 2.386 pessoas sobrevivem com até R$ 218. E quem completa uma assistência para eles? Eles têm parte desse número de 1.300 e alguma coisa, se não me falha a memória, eles têm apoio de familiares, um subsídio de familiares, né? Tá. Um subsídio. Meu filho, minha nora, não sei o quê e tal. Exatamente. Então, Essas pessoas, por acaso foi perguntado a elas se elas residem sozinhas por uma opção ou porque não encontram vagas em abrigos, asilos? este é um outro elemento, Natália, bastante preponderante que nos traz a dizer o quão preocupante é a população idosa em Foz do Iguaçu, enquanto política pública. Hoje nós temos um termo de colaboração com uma ILPI, que é o Lar dos Velhinhos, né? Uma instituição de longa permanência, que ela é vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social. Tem um repasse inclusive também da Itaipu Nacional para com este espaço, e também, de acordo com a própria legislação, que ela preconiza, a utilização de até 70% do salário deste idoso, né, Sim, para a que tá manutenção lá. do mesmo. Exatamente. Uhum. A palavra agora está aberta. Vocês podem fazer o comentário que vocês acham que é. Inclusive, lá tem um estudo que eu acho que é interessante, não sei se você depois correr atrás, que eles fizeram um estudo muito interessante sobre idoso aqui em Foz. E ele, segundo o que ele falou na entrevista que eu assisti do Lúcia todo, ele fala que vai ser uma das políticas mais presentes nessa gestão. Entendi. Eu estava lendo hoje, na edição de hoje do jornal nosso de Foz, o G-Dia, né? E eles trazem um dado de que 23 mil idosos vivem com até um salário mínimo. Sim. É. Nós lá é um salário mínimo. É um salário mínimo. Você não imagina o rebolado que eu tenho que fazer. Eu ia perguntar, eu ia deixar, como a Marfisa já está respondendo, assim, qual a possibilidade de um idoso ter uma vida boa ou razoável com um salário mínimo? Nenhum. Nenhum. Uhum. Ali é um salário mínimo, a gente paga R$200. 15% do salário, tá, não está bem 15%, R$200, mas nós temos telefone, luz, água, internet, né, que a gente tem que ter. E daí o remédio que está praticamente quase tudo tem que comprar. Então não sobra, não tem como, não chega, não dá. Isso que você está falando, Marfisa, eu tentei ver com os vereadores. Não é possível, cara. Eles tinham que fazer ali naquele caso do condomínio de idosos. O cara fez isso, tá precisando de gente. Eles não podiam cobrar a luz dali daquele povo, cara.
E a gente vai a luz lá que do pátio. Lá. Está tudo isso, você entende? Não, você. Entendeu? Tem lá 40 idosos que você pode fazer uma gestão de qualidade. Isso é uma coisa que eu acho que você, como médico que está na gestão, você tentar ver o que você pode ajudar esse condomínio estadual. Vale a pena visitar, a gente ir lá visitar, ver o que você pode fazer como gestor. Eu sei que não é fácil, mas você tem o caminho de conversar lá com o general ou com o secretário de saúde. A gente tinha que levar o geral lá. Né? E eu acho que a gente tem que ver um jeito. Eu acho que, né? O que você acha disso, cara? Eu acho assim, eu conheço pouco do condomínio. A gente estava antes do podcast, eu estava com a Marfisa estava comentando, né? Conheço pouco. A primeira sensação que eu fiquei é que é é uma grande oportunidade, assim. É um local maceteado para a vida dos idosos, né? Vários idosos moram juntos, tem todos esses recursos, né? Acho que a Fran estava mostrando o vídeo, né? Então eu acho que é um local que tem um potencial enorme de proporcionar uma vida boa e de qualidade para os idosos. Agora, tem coisas a serem resolvidas, né? Aparentemente tem várias, como a Marfisa pode falar melhor. Nós temos um portão de entrada, tá lá ainda. Olha, Desde 2022 eu não consigo arrumar aquele portão. Porque a parte tem que arrumar. Como é que nós vamos arrumar? O nosso lá não dá. A única coisa que nós podemos trocar é a rodinha, uma fechadura. Não tem como. O nosso muro, você põe o braço em cima e pula. Aí, a noite toda a gente tem que estar ali, ó, ligado. O cachorro coou, sai pra fora, pega um facão, porque sem direto lá dentro. É verdade. Fora que quantas escadas já foram soltadas? Todas. Todas. E só não foi as nossas da frente onde eu moro, porque ali eu tenho um cachorro pequeno. Mas ela é esperta. Escandaloso, sim. É escandalosa. Parece que invadiram. Ah, o resto tudo foi invadido. Levaram tudo. Nossa, que Tudo. terrível. O que tinha lá fora, máquinas de lavar, foi tudo. E aí entrar na casa de uma senhora, ela, não sei se não trancou direito a janela, como é que foi, que ela acordou com o cara dentro do quarto dela. Aí ela se assustou, né? Levou aquele choque. Daí ele falou, a senhora pode ficar bem quietinha, não se mexa. Só vou levar a tua televisão porque eu tenho que pagar uma conta. Pegou a televisão, tá fora. Pensa. Isso a idosa morre. De susto, né? Pensa. Porque as mulheres todas moram sozinhas. Tem 4 casais só. Mas o casal que tem, ou é a mulher ou é o homem. Geralmente é o homem, que o senhor já cansou, nem anda direito. Então, Então eu acho assim que é uma oportunidade enorme. Assim, acho que a ideia de ter um condomínio de idosos é maravilhosa. sim. Mas acho que, como a Marfisa falou, tem que dar seguimento à consolidação do que falta, né? Então, agora, que nem o Ratinho falou que o que a gente pagasse aluguel ia reverter para o condomínio. Nossa, se isso tivesse acontecido, eu já tinha arrumado aquele muro, eu já tinha feito ao ele. Mas, Agora eu vou aproveitar, sabe, Marfisa, porque eu vou pedir essa Câmara de Vereadores. Olha, toma vergonha, vamos lá visitar, cara, esse condomínio. Vamos lá ver o que vocês podem fazer. Vocês podem fazer uma emenda positiva. Pô, 100 mil reais, você... Olha, 100 mil resolve tudo. resolve o problema. Então, olha, só uma emenda positiva de 100 mil. Você tem condição, você é vereador, você tem uma emenda positiva de vocês. Por ano é 3,5 milhões. É dinheiro pra caramba. Toma vergonha, cara. Vamos lá, faz alguma coisa pela gestão que vocês podem contribuir para a gestão pública. Não apareceu nenhum lá. E aí, Rafael, o que você achou desses vídeos aí, Duca? Da quantidade de salário mínimo, R$256, sabe? Chega a ser inacreditável. Chega a ter uma vergonha. Imagina, tantos remédios são caríssimos. E olha que você vê, o teu estado tem nível de pobreza muito maior. Muito maior. Muito mais. Lá é assustador, né? Assustador demais. E Comparando
lá que Foz do Iguaçu tem uma saúde. Você viu esse que é assim? Sim. Lá realmente a pobreza é gigantesca. E aqui ainda consegue ainda ter um acesso a um secretário de saúde, um vereador lá, ainda tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. Então, foi um dos motivos a vir para cá. Na verdade, o objetivo foi estudar medicina no Paraguai, mas aí já decidi permanecer porque realmente é outra vida, assim, a questão da qualidade de vida, saúde. Apesar que em todos os lugares tem isso, né, ainda falta algumas coisas, mas realmente é uma diferença Eu gigante. ia comentar uma coisa sobre o que o Rafael falou e que a Marfisa falou também. Quando eu vim para cá, eu fiquei impressionado com a questão da farmácia municipal aqui de Foz. Eu vim de Porto Alegre. A farmácia municipal de Porto Alegre na época era horrível. Era horrível, assim, era a quantidade de medicamentos que a farmácia disponibilizava, era uma estantezinha, assim, que tinha sabe? E era tão pouco remédio que no posto de saúde que eu trabalhava, era a técnica de enfermagem que dispensava os remédios, não tinha nem farmacêutico, nem atendente, né? E aqui em Foz me chama a atenção que a farmácia municipal, ela é muito boa, mas ela é muito boa. A lista de medicamentos municipais é enorme. E quando a gente soma os medicamentos municipais com a farmácia popular, a gente tem ainda um rol de medicamentos. A farmácia popular, novamente, não estou fazendo propaganda de nenhum governo, não tenho conflitos de interesse com nenhuma gestão, tá? Mas a farmácia popular, hoje em dia, ela consegue disponibilizar, além de fraldas, que é um insumo caro também, ela consegue disponibilizar alguns medicamentos de primeira linha para o tratamento de diabetes, por exemplo, né, gratuitamente. Então, assim, pegando um pouco do que a Marfisa falou, né, se tem idosos assim que estão gastando muito do seu dinheiro, que é um dinheiro curto, né, em medicamentos, esse é um debate que vale a pena ter com os médicos das unidades de saúde de eventualmente passar a usar medicamentos da farmácia Porque popular. assim, diabetes, por exemplo, né? O diabetes, o remédio que a gente pega no posto ou na farmácia popular, eles mais fazem problema para gente do que, né? Agora, graças a Deus, entrou Fortiga É isso aí. e agora já as farmácias já estão, né? Isso aí é 200 e poucos, 270 papéis, né? Agora não era nada. Agora, graças a Deus. E o resultado dele é impressionante. Sim, Muito sim. bom. Sim, é um ótimo remédio. Claro que a pessoa não basta tomar o remédio, ela tem que fazer todas as medidas de estilo de vida, né? Mas de fato é um remédio de última geração. Agora você me diz, uma pessoa com salário mínimo, com essas condições, que qualidade de vida ela tem na alimentação? Nenhum. É difícil, É verdade. não é fácil, não. Entrando já nesse lugar, como que funciona a questão da alimentação lá no cada Não, por si? cada um por si. A gente tem em Foz um recurso que eu não sei como é que está hoje, talvez o Júlio tenha informação, que é o banco de alimentos. O banco de alimentos, ele até um tempo atrás, quando eu fiquei 1 ano e meio de licença da prefeitura, mas até quando eu estava atuando mais, era uma via interessante, porque a gente encaminhava para assistente social, fazia um parecer. Toda semana Eles iam lá, agora não tem mais. não tem mais banco de alimentos. E isso pegava. Nossa, isso aí ajudava muito. Ajudava muito, né? Não tá mais tendo banco de alimentos. Que pena. E isso, sabe por quê? O que aconteceu? Não sei te dizer o certo. Não sei te dizer. Mas muitas vezes você quer ficar aqui de ação social, mais de contribuir. Eu sempre falo o seguinte: eu não sou parceiro daquele indivíduo de botar a corda no pescoço do gestor, porque eu acho que o caminho é por aí. Mas é sugerir, dar ideias para contribuir, para melhorar. Eu acho que a ideia. Esse bate-papo nosso é para contribuir. Sempre para contribuir. Entendeu? Eu acho que você pode aprender um pouco comigo, você pode aprender um pouco com ele comigo, você com ele, todos nós aqui podemos contribuir e aprender um com os outros e ao mesmo tempo fornecer informação para as pessoas que estão lá do outro lado, inclusive até o gestor que assiste, porque tem vários gestores que assistem esse programa. E aí eles podem olhar com ele, poxa, realmente você vê, muita gente não conhece esse condomínio. E a maioria não conhece. E é lindo. O condomínio é lindo, é muito bem feito. O governador fez um condomínio lindo. Agora, tá faltando o que?
Segurança, segurança. Fazer com que realmente os moradores usufruam do verdadeiro benefício. Mas o condomínio é top. É, sim. Você vai na casa, a casa é toda equipada com é impressionante mesmo. E é bonito, é perfeito. As portas são de alumínio, cara. Janela de alumínio. Olha só. Cara, eu faço tudo arrepiado, fiquei demais. Aí tem academia de idoso, tem horta, né? Tem horta, olha, agora essa tiradinha acabou. Agora você vai ficar emocionado. Você comer, tá pegando essa linha por dado, você vai poder fazer uma coisa assim na tua gestão, de repente implantar até um olhar diferente ali e ajudar aquela população e fazer que a gestão pública possa ter, sabe? Eu acho que é uma coisa assim. Mas vamos lá. O programa tá muito bom. Olha, esse programa eu fiz com o secretário de saúde no programa 3 horas. É legal. E, Júlia, aproveitar para o momento, falar com as pessoas de casa, que é, você comentou a questão lá que tem os corrimãos e tal. E é muito importante falar para as pessoas de casa que a questão da prevenção do idoso, é um assunto que eu lembrei agora, porque assim, no idoso, Júlio, a fratura mais comum, mais que acontece, é a fratura do colo de fêmur, por conta de queda, caída de própria altura. E, por incrível que pareça, 30% a taxa de mortalidade. Que é algo que poderia ser tão prevenido. Acontece comumente 30% de taxa de mortalidade, não por conta da fratura, né, das comorbidades que vão surgir, porque o idoso ele fica acamado. Então, é um apelo já que eu peço às pessoas, porque eu já tive pacientes que pararam a fisioterapia, por exemplo, tá ótimo. Gente, a fisioterapia, ela teria que ser mais preventiva, né, do que outra coisa. Então, as pessoas só deixam para começar quando já tem uma fratura, algo assim. E é muito comum, eu já perdi muitas pessoas por conta disso, por conta de uma negligência da família de não querer, nem falo da fisioterapia, mas pelo menos fazer uma caminhada, sabe, reforçar a casa, tirar os tapetes, colocar corrimão, porque depois que ocorre a fratura, a taxa de mortalidade é muito alta. Então, acho que as pessoas ainda, de forma geral, o município, o estado, enfim, a população está envelhecendo e as pessoas não estão preparadas. E isso que, reforçando, acho que foi muito bem pontuado o que o Rafael falou, que a fratura do colo de fêmur, ela pode gerar uma bola de neve. Então a pessoa fratura o colo do fêmur, aí fica um tempo acamada. Fica acamada, fica um pouco mais depressiva. Fica um pouco mais depressiva, passa a comer menos. Passa a comer menos, perde massa muscular. Cada vez que perde massa muscular, a possibilidade de se recuperar é cada vez menor. Entendeu? Então, assim, é muito importante para que um idoso possa, de fato, usufruir da sua qualidade de vida, e a gente sabe que pode ter muita qualidade de vida, tem que ter esses cuidados preventivos, assim, embaixo do que ele falou. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vocês, Tony e a Marfisa vai complementar mais aí. Que é essa aqui. Quais são as iniciativas para garantir a detecção precoce de síndromes geriátricas com a fragilidade e a sarcopenia? E como é feito o acompanhamento desses casos? Tá. Assim, as síndromes geriátricas, elas não são doenças. Por exemplo, doença de Alzheimer é uma doença, mas as síndromes geriátricas, elas não são doenças, elas são conjuntos de sinais e sintomas que os idosos podem vir a ter e que, quando apresenta eles, isso indica já um certo avanço, um certo declínio funcional da sua funcionalidade, vamos dizer assim, do dia a dia. E nós temos basicamente 7 síndromes geriátricas. Na verdade, as referências mudam, mas como consenso, nós temos 7 síndromes geriátricas, que é insuficiência cognitiva, insuficiência comunicativa, incontinência urinária, incontinências fecal ou urinária, polifarmácia. Consegue? Não, faltam 3. A sarcopenia, ela não é, ela está dentro do conjunto, está me faltando 3. Tem 3 que me fugiram agora, né? Não. Insuficiência comunicativa, insuficiência cognitiva, incontinências, polifarmácia, instabilidade postural
E estão faltando 2 que ao longo da nossa conversa eu vou me lembrar das últimas 2, tá? Mas, então assim, atualmente, do ponto de vista das políticas públicas, é uma atribuição da unidade básica de saúde, da equipe de saúde da família, detectar as síndromes geriátricas e proporcionar o tratamento. E esse tratamento, ele é um tratamento que ele pode ser feito pela equipe básica, médicos e enfermeiros, mas normalmente ele precisa contar com o apoio da equipe multiprofissional. Fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, eventualmente fonoaudiólogos, quando tem equipe multi também. Então é uma combinação de médicos e enfermeiros com a equipe multiprofissional do tratamento. Marfisa, vamos que quando tem algum idoso assim, que apresenta algumas características assim, de demência, de dificuldade de memória. Se eu te falar, tá bem problema lá. Porque as pessoas estão muito ali, não estão saindo dali, sabe? Estão muito com porta fechada, sabe? E enquanto eu tinha lá o pessoal da Unioeste lá, que estava quase todos os dias lá, estava bom. Pô, então eu tenho que ir lá Só que fazer agora já não, eles não estão vindo mais, então as pessoas estão se fechando. Vou levar um dia lá o Rafael, vamos fazer o baião lá. Botar aquelas duas, vamos dançar pra sassaricar. Então, assim, está sendo problema. Uhum. Eles gostam de assistir o filme o Mazzaroff. Ele não adora. Você conhece o filme Sim, eu Mazzaroff? conheço Então, o roteiro, o mas a- personagem da Lázaro. Aí tem no YouTube, é uma pelo. Mas vamos lá, vamos marcar para ele, não sei. Sim, aí quando aparece lá alguém que está se formando, né? Pessoas, Uhum. e vão para lá, porque eles me procuravam lá no Profilurb, né? Sim. Aí agora digo, gente, tá aqui, vem, todo mundo, pode vir, sem problema. A cidade possui programas de vacinação e acolhimento específico para a população idosa. Sim. Qual a adesão e o impacto desses programas na saúde geral? Enorme. Enorme. A gente sabe que assim, no Brasil, né, uma das principais causas de morte é a infecção respiratória. A gente tem assim, câncer, doenças cardiovasculares, a gente tem as neoplasias, os cânceres, mas a infecção respiratória nos meses de frio é uma causa muito importante de morbimortalidade. E a gente tem uma coisa boa de que as pneumonias, que são as infecções respiratórias graves, elas são preveníveis. A gente tem vacinas, que são a vacina do influenza, que é uma causa importante de infecções graves. A gente tem a vacina contra a Covid. E a gente tem disponível pelo SUS algumas vacinas especiais que a gente solicita nominalmente, né, para a Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual abre um processo e vem de Curitiba vacinas contra hemófilos e contra pneumococos, que são bactérias que também causam pneumonia. Essas não estão disponíveis prontamente no município, mas o médico do posto de saúde, ele preenche o formulário. Eu fiz isso 900 vezes, né? Vai para Curitiba e vem. Então, e o município tem um programa municipal de imunizações que é quem intermedia isso tudo. Só que também, só que a gente teve uma situação recentemente, né, que em função da pandemia, em função de gestões anteriores, né, do Brasil e vários locais do Brasil, de que houve um discurso anti-vacina. E a gente sabe que a vacina é um avanço da humanidade, um avanço brutal da humanidade. Uma vez que as vacinas surgiram na humanidade, isso foi um fator das pessoas pararem de morrer de doenças que morriam aos borbotões, as pessoas poderem viver mais tempo, entendeu? Então a vacina é uma bênção que ela exista no mundo, entendeu? Mas, no entanto, recentemente, com o retrocesso que a gente teve, né, a gente teve muitos idosos não só idosos, mas a gente teve muitos idosos que morreram desnecessariamente por ter sido enganado por um discurso anti-vacina. Isso aconteceu muito. Tem muitos que não querem vacinar do jeito nenhum. Então esse é um trabalho que a gente precisa fazer. Esse poderia ser um trabalho lá no condomínio do idoso para ajudar as pessoas a se sensibilizarem. Então, eu mesmo chamo lá o pessoal do posto de saúde, vai vacinar, porque é necessário. Uhum. Foz do Iguaçu teve um dado agora que circulou, eu não sei exatamente, mas no hospital municipal, há umas semanas atrás, parece que assim, mais de 90% das pessoas que estavam internadas com infecções respiratórias graves não tinham sido vacinadas. Não tinham sido vacinadas, entendeu? Era uma coisa, era perto de, não era 90, mas era
nos arredores. A gente vai vendo. Eu ia comentar uma coisa, Júlio, eu não fazia o papel do Júlio mudar de assunto. Tem um documentário que eu queria sugerir, quem quiser assistir, foi um ouvinte para nós também, que se chama Gerontessência. Ele é um documentário brasileiro, produzido no Brasil, gratuito, tem no YouTube, né, e tal. E que gerontessência é uma mistura de geronto com adolescência, né? E qual que é a ideia desse documentário? A equipe que fez o documentário acompanhou alguns idosos, Brasil afora, em vários lugares do Brasil, alguns idosos que fazem coisas, que têm hábitos no dia a dia, que são hábitos que a sociedade entende que são de jovens, mas que na verdade são pessoas idosas, às vezes com mais de 80 anos. Né? Então, eles acompanharam um idoso que era maratonista, que correu a São Silvestre, com mais de 80 anos. Eles acompanharam também um idoso que tinha o hábito de pular de paraquedas. Acompanharam uma idosa que tinha uma natação. Tinha uma idosa que fazia natação, exatamente. Então, o ponto desse documentário é o seguinte, que a gente vive hoje numa sociedade em que não existe mais essa dicotomia em que isso são coisas de jovens e isso são coisas de velhos. Na verdade, Já mudou. ele mostra cada vez mais que as pessoas mais velhas, elas têm potencialidades, elas têm condições tanto físicas quanto mentais de fazerem coisas da sua vida que antigamente se acreditava que era só jovem que podia. É sensacional o documentário. 70 anos, velho. Você vê. Fica, a Mafisa também é uma batalhadora que corre para lá e para cá. Quer dizer, é se ocupar. Você fazer. Eu faço yoga, faço meditação, eu faço ginástica em casa, eu faço esteira, faço plataforma. Eu tenho todo. Então você vê, vocês são exemplos, né, de como uma outra terceira idade é possível, né? Eu ganhei taça desse tamanho lá em casa. Eu ganhei taça desse tamanho lá em casa. Que a gente fazia as competição, né? Terceira idade, nos final de ano. Nossa, medalhas e taças. A gente fazia os grupos, né? Mas era coisa mais isso. A gente saía por aí para competir. Eu saí do valor. SBI e começar a estudar. E graças a Deus a tendência é aumentar. Cada vez você percebe mais idosos entrando nessa Sempre. geração de saúde, né? Bacana. Agora, o doutor Rafael, quais são as principais necessidades de suporte e treinamento que você, como fisioterapeuta, identifica para aprimorar o cuidado ao idoso na cidade de Foz do Iguaçu? Olha, Júlio, algo interessante que eu acho na cidade é a questão desses. Popularmente chamado como Chica Velho. Então, é muito acessível, existe em vários lugares. Eu, particularmente, eu tento fazer um trabalho diferente nesse sentido, porque eu pego o idoso para sair dessa mesmice, levo no meu carro mesmo, a gente vai numa pracinha dessa, faz junto. Às vezes levo lá no Gramadão, vou passear com ele, faço lá, para ele ver o mundo de uma forma diferente. Eu tento sempre mudar isso, não ficar em casa. Eu não gosto de fazer em casa, porque já é o dia a dia dele. Então eu saio. E assim, existe um suporte estrutural, que são os parques, né? Mas existe pouco infraestrutura na cidade ainda, de rampas, de acesso, né? Então aí isso eu vejo um pouco de dificuldade na cidade. E o suporte também familiar, né? A família também não permite, às vezes, tanto que a gente faça. Eu tento fazer o que eu posso, né? Então eu vejo uma dificuldade familiar, às vezes de tratar um idoso como criança, como inválido, é muito comum. E eu vejo também, às vezes, uma falta de estrutura na cidade. Então, na cidade de Foz eu ainda acho bacana os parques, que são muitos pontos, muito verde a cidade, o gramadão é bem bacana. Então eu levo ele desses lugares e tento fazer isso. Ou às vezes, de repente, algum tem uma academia, eu levo também, então tento mudar. Você sabe, Rafael, quando minha esposa, ela foi trabalhar em Mauá, prefeitura de Mauá, na prefeitura de Mauá eu achei uma coisa assim, muito interessante. Eles tinham uma política
sabe? E aí, o fisioterapeuta e o educador físico, eles tinham atividade, os próprios postos de saúde tinham atividade com o fisioterapeuta e o educador físico com os idosos, eles usavam a academia de idoso. E Foz do Iguaçu, eu vejo a academia largada. Sabe, eu acho, sabe, que é uma política que a gente tinha que incentivar nessa cidade. Porque tem um monte de educador físico desempregado, tem um monte de fisioterapeuta desempregado que poderiam estar desenvolvendo projetos, entendeu? Eu tenho que até criar uma microempresa, uma coisa nesse sentido, de desenvolver um trabalho mais nesse, por exemplo, lá o condomínio de todos tem uma academia lá, mas também subutilizar, porque não tem uma pessoa, porque o que acontece é o seguinte, você como fisioterapeuta, você como médico sabe, não é só voltar à academia, não, você tem que ter, tem que saber qual é a quantidade do esse que ele vai fazer de exercício de acordo com a idade, entendeu? Então a sarcopenia é porque o idoso não faz educação, aí você tem que ter uma alimentação mais adequada, e isso é uma deficiência que nós temos fora do Sul. Os vereadores fazem esse projeto, colocam academia, mas não tem uma política pública de utilizar essa academia. Quando nós desenvolvemos um trabalho no Jardim São Roque, nós fizemos questão que a academia do uso ficasse do lado do posto de saúde. Estratégico. Estratégia. Então, o que deveria ter feito é isso que você falou. O vereador não procura. Ele acha que colocar numa praça. Aí coloca numa praça, eu vi lá. Tem praça que o cara colocou, mas não tem cerca. Aí a criança fica lá, se é um parquinho para criança, você tem que ter cerca, porque a criança corre. E aí coloca numa via muito movimentada, entendeu? Você estava falando, né, a questão, né, poxa, tantos educador físico desempregado, fisioterapeuta desempregado, né, e tanta coisa que poderia ser feita, né? Então tu vê, por exemplo, né, para que eles trabalhassem pelo serviço público, eles teriam que fazer concurso. Para eles fazerem concurso, o município tem que ter verba, e essa verba tem toda uma questão de respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, uma das coisas que, por exemplo, a Câmara de Vereadores, você cita tanto, poderia fazer, é criar uma comissão junto com o Poder Público Municipal de encontrar formas criativas de gerenciar o limite, dentro da lei, obviamente, né, gerenciar o limite da lei de responsabilidade fiscal para proporcionar maiores concursos, maiores contratações. Entendeu? Essa seria uma possibilidade. Pergunta, existe uma comissão que procura encontrar soluções para isso permanentemente? Eu não sei se existe. Não sei. Para poder contratar. Não sei se eu me fiz claro, meu. Por exemplo, agora a Câmara criou uma comissão para ver estudos, criar mais leito de hospitalar. Isso é importante. Isso é importante. Isso é uma coisa importante. Entendeu? Então, estou criando uma comissão lá, uma comissão que vamos desenvolver para partidários. São 6 partidos diferentes que se uniram com o vereador da Câmara e estão criando esse estudo. Agora, essa tua ideia é interessante, poderia realmente se fazer um estudo nesse. Sim. Se o teto da lei de responsabilidade fiscal é um fator impeditivo de novos concursos, bom, vamos criar comissões interprofissionais para pensar como gerenciar esse teto, para poder contratar mais gente. Essa seria uma possibilidade. O que pode ser feito, que eu acho que aí é a questão do pessoal com muita dificuldade, existe aquelas verbas que é disponível pelo Estado, até pelo governo federal, que ele faz um projeto. Então tem o nisso que a gente faz um projeto, ele põe um time de futebol, aí usa uma quadra. Isso é legal também. Recebe um recurso. Isso é bacana. Então é isso, tem que incentivar o fisioterapeuta de fazer esses projetos para atender os idosos. E existe uma coisa, eu já me ficou a fazer uma coisa também. Atualmente, não sei de quantos anos para cá, existe a possibilidade de a gente, na declaração de imposto de renda, fazer doações também. A gente teve o caso, o Conselho Municipal do Idoso, ele recebe doações do imposto de renda. E recentemente o Conselho do Idoso tinha um edital aberto para projetos que beneficiassem a saúde e o bem-estar do Se idoso. não me engano, ainda tem. Ainda está aberto. Parece que sim. Pode ter que conferir isso aí, exatamente. Você que é educador,
aproveita, faça. Só que lá no idoso é diferente, é só quem trabalha com isso. Isso, tem que ser instituições que já são comprovadas que já trabalham, exatamente. Aí, bem lembrado pelo Marfis. Mas aí eu acho que a Câmara poderia estudar um outro mecanismo de como fazer com que possam ter outros projetos, como você falou, né? E a gente está fazendo o negócio da questão do hospital. Ó, e da UTI pediátrica. Eles poderiam também desenvolver um trabalho de fisioterapia, educação. Porque pro idoso é necessário. É que, na verdade, Júlio, eu ainda no dia a dia, quando eu vou trabalhando com isso, eu vejo. Não vou falar um descaso, mas eu vejo a falta de conhecimento em cima da prevenção, né? Então, assim, a prevenção ainda não é vista como um fator primordial para que isso não evolua para causas secundárias e o gasto ainda vai ser muito maior. Prejuízo funcional, prejuízo financeiro. Então, assim, a prevenção ainda hoje não tem um olhar das pessoas, dos governantes, dos vereadores, como algo essencial. Isso eu vejo. Isso quando eu trouxe o Ricardinho aqui, e eu tô secretário e falei, vou aproveitar e vou usar outra coisa daqui. A questão da farmácia. Não temos vitamina. Então, vitamina D é cara. Vitamina B12, entendeu? Então, quer dizer, deveria ter na farmácia popular. E hoje, o médico ele já pede o exame e vê que o índice de deficiência de vitamina D, vitamina B12 na população idosa é absurdo. E aí como é que fica? Porque o cara tem que comprar. Como é que ele vai comprar salada disso? Salário pequeno, né? Tá caro de também. Caríssimo. Eu até propus ao secretário que fizesse um estudo para incluir a de novo. Essa é uma coisa que é possível, né? Isso que eu comentei antes, né, para quem está assistindo, né, da relação municipal de medicamentos essenciais, ela não é uma relação rígida, né? A Secretaria de Saúde tem uma comissão chamada CFT, que é a Comissão de Farmacoterapia, que eu era parte antes da minha licença, agora eu estou voltando, né? Que é uma comissão que discute as políticas farmacológicas, vamos dizer, do município. Absolutamente nada impede de que essa pauta seja colocada, né, para direcionar uma verba para isso. E aí, que falta na Câmara é isso aí, essa visão do vereador de que ele pode espartar determinadas políticas públicas. Fácil, pô. Cria a comissão, se discute, fomenta a discussão, se cria, e aí existe a possibilidade. O que é falta de dinheiro? Refunda de quê? Porque para a saúde vem dinheiro. Bem, Tem venda para Falta projetos, de organização, né? Eu ia comentar uma coisa assim, ó. De tudo que a gente falou aqui, a gente na nossa conversa, a gente tem abordado vários problemas, várias necessidades de saúde, de melhoria dos serviços, de melhoria do RH. Mas eu queria dizer assim, ó, se a gente tivesse que escolher uma coisa para ser a grande intervenção, essa coisa, na minha opinião, do que os colegas acham, deveria ser a ampliação da estratégia de saúde da família. Essa é isoladamente, se a gente tivesse que escolher uma, porque eu lembrei disso pela fala do Rafael. Por que a ampliação da estratégia de saúde da família é uma ação que beneficiaria brutalmente assim, todos os idosos e todas as faixas etárias? Quando você tem pouca cobertura de saúde da família, cada equipe de saúde da família é responsável por um número muito grande de pessoas. Se esse número ele é muito grande, a busca por atendimentos na unidade de saúde é muito grande. E se a busca é muito grande, os profissionais de saúde eles têm pouco tempo disponível para poder atender todo mundo que chega. E a gente sabe que consultas em que a gente aborda a prevenção, a gente tem que conhecer as relações familiares, a gente tem que investigar hábitos de vida, a gente tem que uso de drogas e álcool, etc. A gente tem que incentivar as pessoas a mudarem a sua mentalidade. São consultas longas. E quando nós temos unidades de saúde com uma população muito grande, a unidade não consegue oferecer consultas longas, ela só consegue oferecer consulta pequena para coisas pontuais, entendeu? Mas sabe que a bola de neve ela não para aí. Isso é uma bola de neve terrível, mas ela não para aí. Porque, na verdade, a maioria dos profissionais,
inclusive aqueles que às vezes a mídia cai matando, são pessoas que se formaram com uma ideia de humanização. Existe ali dentro daquele profissional uma ideia de humanização, de fazer uma diferença na vida das pessoas. E quando um profissional de saúde vê que ele deveria estar fazendo promoção e prevenção e ele não consegue, ele sofre com isso. Ele fica triste e sente que não está fazendo aquilo que precisaria fazer. E a tristeza de um profissional de saúde alimenta a bola de neve que piora cada vez mais. Então ele já não se sente motivado para fazer promoção e prevenção. Então, se a gente tivesse que escolher uma coisa, a gente teria que pegar cada equipe de saúde da família e ter no máximo 2.000 pessoas. E se fosse uma população de alta vulnerabilidade, teria que ter menos. Para que a quantidade de pessoas procurando fosse menor, para que pudesse oferecer consultas maiores, e consultas maiores conseguem olhar o ser humano como um todo. Sabe, você falou uma coisa que eu já falei aqui no podcast, eu também acho. Não sei se eu me estendi demais lá. Você falou uma coisa que você falou, essas caras deveriam estar em 2.000, acho que tinha que ser 1.500, entendeu? Porque tem. Canadá é 500, né? Inglaterra também é Não, acho que é um pouquinho mais, é umas 1.000 e poucas, assim. poucas, né? Quer dizer, Florianópolis, que é 2.000, né? Que é o estado que né, cidade que tem a política pública mais próxima, né? Mas realmente, você pega um gestor, por exemplo, tá lá, tô vendo lá, 4.000 famílias, pô, cara, Você pensa o desespero, eu, médico, tô trabalhando na saúde da família há 17 anos aqui em Foz. Você chega de manhã cedo, 7 horas da manhã, você entra, loga no seu computador, entra, e de cara, 7 e 8 da manhã, você já vê que tem 45 pessoas te esperando para atender em 6 horas. Entendeu? É desesperador. É desesperador, e não só pela quantidade de pessoas, pelo risco de que essas pessoas reclamem e briguem com a gente, e eventualmente com razão briguem, porque uma pessoa idosa, por exemplo, a gente está falando de idosa, que uma pessoa idosa que chega na unidade 7 da manhã e deu 11 da manhã, ela não foi atendida ainda, entendeu? Isso é desesperador do ponto de vista do idoso, que está aguardando 4 horas por atendimento, mas isso também é desesperador do ponto de vista do profissional que queria estar fazendo um bom trabalho e não consegue, né? Então, assim, realmente é uma coisa... E se fosse fazer uma intervenção, amplia a saúde da família. Vamos chamar os vereadores, como tu falou, parafrasear o Júlio, vamos fazer uma comissão do staff, da equipe técnica da saúde, com a Câmara dos Vereadores, vão pensar como ampliar a saúde da família. E é interessante que você tá falando só. Complementar aqui. E desses 45 pessoas que estão lá esperando, grande maioria por eleições resolvida em casa mesmo, com as visitas domiciliares. Muitas vezes, sim. E muitas vão embora, não esperam, porque não tem paciência, Pois é. ou porque está com dor. E assim vai. E é a bola de neve. E agora tem uma coisa, né, que você estava falando. Não é só colocar médico. Não. A equipe de saúde da família, ela é composta de De uma equipe. que é coletivo. E aí não tem o agente comunitário. É. Tem aqui na Vila Holanda, o médico, um agente comunitário, cara. Pô, Para cuidar 15.000 pessoas. não tem como. E aí, existe também a falta de educação da televisão, repórter, que não estuda, que não lê, que está querendo vender a publicidade, né? E aí sai lascando pau no médico. E acaba acontecendo que é a violência para os médicos. Eu vi agora um vídeo do Conselho Regional do Ensino do Paraná, né? Sobre a violência com os médicos. É altíssimo, cara. Porque o que acontece? O cara vai lá, fica 60% para atender. Aí é um quebra-pau danado. Isso é uma coisa perversa com todos, né? É perverso com a equipe, mas é perverso com as pessoas que vão consultar. Isso é terrível com todo mundo. Né? E aí, essa é uma questão que a gente vê, sabe? E vai se arrastando. Sabe? Mas tu sabe que, assim, ó, eu cheguei em Foz em 2008. Em 2008 eu tinha 32 equipes de saúde da família em Foz. Hoje nós temos 95. Então, não dá para dizer que não. Mesma coisa, o condomínio de idoso. É importante que tenha, mas tem que avançar.
A saúde da família, bom, avançou. 17 anos, pelo menos, triplicou o número. Mas ainda assim a gente tem equipes que são muito cheias, muito cheias. A questão do mais médicos ajudou. Acho que tem aspectos muito positivos, tem alguns aspectos que têm que ser debatidos. A gente tem uma questão em Foz do Iguaçu, especialmente, que é eternamente mal definida, que é essa coisa de ser cidade de fronteira. Que isso também certamente tem algum peso que ainda não está muito bem medido. Fala-se muito, diz-se muita coisa, mas pesquisa que mostra números não são muitas, entendeu? Não são muitas. Isso eu como teu secretário, né, e meu pai comentando que o número de cartões SUS fora do Iguaçu é 600 mil, eu não sei quantos, acho que é. Não, daí chegou um número assim, bem próximo, que é 400 mil. Então é maior do que a população. O dobro quase. E nós temos um problema sério, que a gente sabe que o hospital ele praticamente capta todo o recurso da saúde pública, da extensão primária, saúde primária e secundária. Que isso é uma função do Estado e do governo federal. Ele também é um outro problema de saúde. Alocação. Eu acho que estava na hora da gente já transferir esse hospital para o governo federal, para o governo do Estado, para poder sobrar recurso, né? E ali a mão de obra, que aí vai sobrar mão de obra, que a gente pode estar revertendo para a gestão pública, porque há uma carência de mão de obra, né? Você precisa de funcionários lá na tua sem dúvidas. A pessoa cuida da linha do cuidado, tem uma que cuida da linha do cuidado, ela cuida do hipertenso, diabético, rancevísero, criança. Quer dizer, aí eu conheci um município que tinha 5 funcionários para cuidar de uma linha de cuidado, cara. Fora do Iguaçu, você vê, só tem o doutor Zanslari que cuida de cuidado dos outros. Estamos aí na peleia. Você vê, é assustador isso, cara. Entendeu? Então, há uma carência astronômica, né? Sabe, Marfisa? Então, eu sei que você lá como idosa, você vê a dificuldade dos nossos idosos lá do condomínio, mas o problema é geral, não é? E aí que você colocou que é trágico. Trágico. E nós precisamos fazer com que toda a sociedade comece. O que nós queremos fazer para melhorar a nossa saúde? A educação é um outro problema seríssimo, cara. Educação, e a educação não é algo dissociado da saúde, né? São duas coisas. A gente teve recentemente uma reportagem na Folha de São Paulo que circulou por aí, de uma unidade de saúde em Florianópolis, lá, que na unidade de saúde tinha assim como o São Roque tem uma sala de aula, um lugar de atividades coletivas, essa unidade também tinha. Mas o detalhe é que nessa sala de aula desse posto acontecia uma turma de EJA. Acontece uma turma de EJA. Então, assim, que lindo, assim, o Júlio que se emociona, né? Você poder trazer uma turma de EJA de idosos dentro de um posto de saúde é o máximo da junção de educação e saúde, né? Isso pode... Não? Coisa assim que a gente vê. Mas lá tem um... Eu tenho umas coisas assim, que realmente é avançado, né? Então, bastante avançado. Agora eu gostaria que o nosso técnico lá, o Thiago, colocasse o segundo vídeo. Esse é um vídeo que eu acho que é um vídeo que a Marfisa e eu somos apaixonados. Isso é um sonho de consumo. Centro-Dia é um espaço onde a pessoa idosa passa o dia, recebe alimentação, participa de oficinas terapêuticas, atividades físicas e de lazer, recebe as medicações orais que necessita período, além de cuidados gerais de higiene. Destina-se a idosos a partir de 60 anos que sejam independentes e autônomos, ou para idosos que já apresentem alguma dificuldade nas atividades cotidianas, necessitando de auxílio para realizá-lo. Diferente de uma clínica ou residencial, os idosos não moram ou pernoitam no centro. Não é creche, é Centro-Dia.
esse vídeo, viu? Não é creche. Para de chamar a gente de creche. Nós somos creche. Poxa, é centro dia. Mas ele falou que a intenção desse governo Excelente. Nossa, ótima se notícia. é um projeto do governo federal, existe recurso. E aí, isso é outra coisa que os vereadores têm que começar a entender. Existe recurso federal para se trazer o centro-dia. Então, é a ação do vereador, é a ação, porque acho que todo mundo que depende do executivo, não é só do executivo, viu? A Câmara também que tem que fazer aquilo que você falou, criar comissões para ver como que se pode fazer. Perfeito. A vontade do centro-dia, né, a Marcisa pode falar depois, complementar, é que o ônibus vai lá e recolhe duas em casa, leva para aquele centro, lá tem o café da manhã, o almoço e tem o café da tarde. Aí das 6 horas o ônibus vai e leva. De volta. A quantidade de idoso que morre em casa por falta, porque é sozinho, né? Que você viu que você tem uma população muito grande de idosos que moram sozinho hoje. Ou centro-dia resolveria. Nossa, ajudaria muito. Seria maravilhoso. Viu? Já tem uma cidade que funciona. Tem várias cidades. Usou o Paraná? O Paraná tem no Paraná. Eu poderia ter trazido aqui, não trouxe, mas no Paraná tem várias cidades no Paraná que tem São Paulo, algumas cidades de São Paulo. São Paulo é o que mais tem. Sim. Mas Florianópolis, parece que Florianópolis tem também uma unidade, quer dizer, tem vários lugares. E é verba do governo federal, não é coisa difícil, entendeu? O que tem é fazer projetos. O recurso existe, sabe? É que as pessoas não fazem papel. Mas, sabe, tem uma secretaria de planejamento, tem um município de São Paulo, acho que são 200 campos, se não me engano. Lá o prefeito, ele pegou 3 especialistas de cada área, 3 de saúde, de educação, 3 de obra. Ficaram secretário, mandou ficar 1 ano em Brasília para estudar como fazer projeto, captar recursos. Que conversa lá. Cada ministério existe um departamento que ensina as pessoas a desenvolver projeto. Então, os caras 5 anos lá. Quando esses funcionários voltaram, ele tem uma secretaria de funcionários. Sim. Então, passa ano, entra prefeito, sai prefeito, existe uma secretaria de educação que desenvolve projeto. Então, tem da educação, tem da saúde, então a cidade funciona Muito legal. dizer. Isso é uma das coisas que a gente tem que parar para pensar para fazer. Mas o centro-dia, sabe, não só você se centro-dia. O problema é que o povo acha que falar em idoso, deixa pra lá, né? O idoso não precisa de muita coisa para ser feliz. Ele precisa de carinho, ele precisa de um fisioterapeuta que esteja ali com ele, né? Ele não precisa todo dia também, umas 2 vezes por semana, né? Ele precisa de alguém que tenha amor para cuidar dele. Não alguém que fique dando coisa por aí. Entendeu? É isso. O idoso quer carinho, porque ele trabalhou essa vida toda. Agora o filho já não tem mais tempo para cuidar do pai, da mãe. Entendeu? Aí não pode, largou lá. Pronto, dane-se. Aí o idoso fica doente, fica hipertenso, fica, né, tudo cheio de dor. Porque o idoso é triste, ele fica triste, ele fica ali, naquela abaixo da cabeça, quer levantar mais. E se ele tem alguém que esteja ali, né? Olha ali, todo mundo brincando, né? Nesse dia, É isso. Sim, tem tudo. terapia, tem geriatra, tem tudo. Né? Uma equipe. Tem uma equipe multiprofissional. E é interessante porque aí eles acabam tendo convivência e acabam Acontece para o mal do casamento. Sabe, é uma coisa muito legal, cara. Uma coisa assim que você muda o foco. E o familiar, ele fica mais tranquilo. Trabalha mais tranquilo. Com certeza. Aí o que acontece? Ele sabe que tem lá, o pai dele vai ser levado, a mãe dele vai ser levada para um centro, vai ser cuidado.
E lá vai ter atividade. Outra coisa, o idoso vai conversar com o idoso. Exato. Então, essa relação é diferente. Muito. O papo é outro, não é que você sabe, né, velho? Porque justamente isso é um dos maiores conflitos familiares, né? Porque o filho familiar não consegue, não tem mais paciência, não consegue entender. E aí quando existe essa interação idoso-idoso, flui demais, fica todo isso. Que eles vão jogar calça, eles vão jogar damas, eles vão jogar xadrez, vão jogar ping-pong, pivôzinho, sei lá. Eles têm um monte de atividades, sabe? Então, talvez por terem idades parecidas, viveram coisas parecidas na sua vida também. Viram coisas semelhantes. Nós lá no Porto Meira, a gente tinha coral do idoso. Que A legal. gente tinha por toda parte. Pato Bragado, Santa Helena, toda parte. Fazia uma festa lá, Xuxa, você quer vir? Tá, idoso. Aí, não. Chegava lá, cantava, apresentava. Ah, coisa mais linda isso. Gente, levava o grupo de dança, chegava lá, fazia aquela dança bonita. Então, o idoso precisa disso. O idoso não precisa mais ficar em casa. É interessante quanto a gente tem que tentar intermediar isso. Interessante. Por exemplo, já cheguei a primeira visita, né? Já tinha feito a avaliação, o filho, Rafa, meu pai não quer caminhar, briga com ele. Aí eu, assim, claro, tentando intermediar, só que o filho já sabe que é tudo armação. Aí eu falo assim, você gosta de caminhar? Não, e por que você quer obrigar seu pai a caminhar? Deixa ele fazer o que ele quer. Aí já fica a favor do idoso, aí ele já gosta. Aí chega pro filho, só ensinação. Então a gente consegue ficar a favor de um, também a favor de outro, e vai ganhando espaço. E começa. Aí começa, vamos lá no portão e volta. E vai no portão, retorna. Já uma volta no quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, e vai. Ele tá no gosto, cara. Ele volta aquela vontade de dizer, percebe que ele tá melhorando, sabe? E aí a gente vai tentando interagir. Aí você começa a enxergar e ele começa a pegar confiança e começa a te contar. Olha, eu sou assim, eu preciso de tal remédio, meu filho não compra. Aí você vai conversar com o filho porque aí você começa, é um processo de, assim, de sabe, né? Mas não é difícil. Você nasceu com legal. Você tem uma facilidade, né? Tem uma facilidade assim de tentar um jeito de tirar o idoso do sofá. Mas é assim, o idoso não precisa muito para ser feliz. Ele precisa de alguém que olhe para ele com aquele olhar que ele quer, não o que você quer que ele faça. Olha que interessante, que sabedoria. Né? Mas é assim mesmo. Gente, olha, o papo tá maravilhoso. Esse podcast, pra mim, é esse da Maestro, assim, um podcast que eu faço assim, com um prazer, assim, sabe? Se deixar, quero também passaria horas aí. também no outro bate-papo, entendeu? Porque é interessante. Eu a princípio estava pensando em fazer só o do Teus Lábios, só você, mas eu achei, não, vou reunir os 3, que eu acho que vai ser um podcast assim, diferente, né? Espero que você tenha gostado, né? E aí eu gostaria agora que cada um fizesse a despedida. E aí, Angela, começar por você, porque na hora foi ela, agora você vai ser o primeiro a se despedir, olhando para aquela câmera lá. Então tá bom. Bom, Júlio, eu queria, assim, agradecer o convite, né, que você me fez. Na verdade, assim, fui eu que me convidei inicialmente. Eu fui mandei essa coisa, Júlio, posso ir lá no teu podcast? Aí depois ele me disse, a gente tá reformulando, não sei o quê. Mas, assim, depois tu fez o convite, então eu agradeço o convite. Foi um prazer conhecer a Marfisa, um prazer conhecer o Rafael também. Foi muito prazerosa essa nossa troca aqui. Estou disponível, caso o Júlio entenda, né, que em algum outro momento o tema deva ser debatido. Eu estou plenamente disponível e eu saio daqui hoje, ouvindo tudo que a gente conversou, na condição de coordenador da linha de cuidado de saúde do idoso com ideias. Uma delas, óbvia, é ir conhecer o convívio do idoso. Essa eu vou, sem dúvida. A gente já vai trocar contato aqui depois. Mas, além disso, outras ideias também. Que essa aqui, para mim, essa conversa gerou. Isso é bom. Bom, agradeço a todos que dedicaram um tempo, né, a assistir a nossa conversa. Agradeço o Júlio, agradeço a Marfisa, agradeço o doutor. E eu saio daqui mais esperançoso, né, saber que existem outras pessoas que também estão nessa luta, que estão ali na linha de frente tentando dar uma saúde, uma qualidade de vida melhor para o idoso.
Peço aos familiares que tenham mais paciência com os idosos, que realmente é um público que necessita de carinho, necessita de atenção, que os políticos, os vereadores, né, também assistam e vejam as necessidades que está presente com a Iguaçu, que tem que ser feito. E um prazer a todos vocês. Filhas, comigo aquela câmera lá. Eu também agradeço, doutor, que eu já conheço, mas a gente nunca parou para conversar, né? Você também já conhecia, mas nunca paramos para conversar. É que a gente está sempre, né? Sempre por aí, então. Agradeço ao professor Júlio mais uma vez, nosso querido amigo, né? E peço para você que dê um grande abraço à nossa querida médica, né? E agradecer a todos, porque agora eu vi que tem mais gente querendo ajudar o idoso, né? Porque eu agora já estava praticamente me sentindo sozinha, né? Porque a pessoa que eu conhecia já não estou mais, né? Não estão mais já no poder, não estão mais podendo ajudar, né? Mas eu creio que agora já estou conhecendo mais gente que a gente pode confiar, tá bom? Agradeço. E vamos ver se Aí pra gente vai e ver se dá um tempinho para você ir lá para dar um Vamos fazer olhar com a gente, fazer oficina lá, tá bom? Gente, obrigado. Estamos chegando ao final. Esse podcast maravilhoso. E para que a bola possa continuar rolando em Foz do Iguaçu, eu preciso que você dê o like, toque o sininho, compartilhe o nosso vídeo, fazer com que mais pessoas conheçam a importância desse podcast. Eu quero desejar muita energia positiva para você e para sua família. Muito obrigado. Um grande abraço.